Boa noite a todos. Bom estar aqui com vocês. Queria te convidar a pegar a sua Bíblia, abrir em Lucas capítulo 8, versículos de 22 a 25. Lucas capítulo 8, 22 a 25. Diz assim: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens, e eles lhe obedecem? Mais um momento, eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu gostaria de estar orando, para estar ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Pai, no nome de Jesus, a Ti a honra, a glória, o louvor, o domínio, a majestade, pois Tu és um Deus grande, muito digno de ser louvado, de ser adorado, de ser exaltado. Tu és o único Deus, e o nosso coração se alegra de estar na Tua casa nesta noite. Deixamos, ó Deus, coisas de lado, para estarmos aqui nesta noite, Te cultuando, ó Deus, Te buscando. Viemos aqui, ó Deus, para ouvir uma palavra do Senhor para as nossas vidas. O Senhor conhece a necessidade de cada pessoa que entrou aqui nesta noite. Os anseios do coração, as dificuldades que vem enfrentando, os desafios, ó Deus, que tem vivido a cada dia. Mas nós queremos dizer que cremos no Teu poder, cremos que Tu és Deus sobre todas as coisas. Que nesta hora, ó Deus, o Senhor possa se revelar a cada vida que está aqui nesta noite. Que elas possam receber esta palavra como um alimento, como uma resposta do Senhor. Por tantas vezes, ó Deus, estando questionando, Senhor, acerca das coisas que têm acontecido. Que seja nesta noite, Pai, um momento de resposta, de revelação da Tua palavra, da Tua vontade, do Teu poder, ó Deus, agir no nosso meio, e que nós possamos sair daqui com uma resposta, com uma certeza de vitória, Senhor. Eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Esta história que nós acabamos de ler, ela acontece num cenário muito familiar para os discípulos de Jesus, que é no Mar da Galileia. Pelo menos 4 dos discípulos de Jesus estavam ali trabalhando, porque eram pescadores, quando Jesus, passando, os chamou para se tornarem seus discípulos. O Mar da Galileia, na verdade, é um lago de água doce, um lago abastecido pelo Rio Jordão, que fica mais ou menos 300 metros abaixo do nível do mar. E esse mar, ele é cercado por todos os lados de montanhas, chamadas montanhas de Golã. Logo acima dessas montanhas está o Monte Hermon. E esse é o cenário. O lago tinha mais ou menos 14 quilômetros por 21,
de extensão, e era um lugar familiar para os discípulos de Jesus. Jesus estava pregando o evangelho por todo o dia, e já era final de tarde. Jesus falou: vamos entrar no barco e passar para o lado de lá. Os discípulos entraram naquele barco. Jesus, cansado, talvez, o dia todo falando, pregando, operando milagres. Jesus, ele foi e se deitou ali, naquele barco, num cantinho, pegou uma almofada, um travesseiro, ali se deitou. E diz a Bíblia que ele dormiu. Essa viagem tinha aproximadamente um tempo de 2 horas. Era o que levaria de um lado ao outro do mar da Galileia, ou lago de Genezaré, como você quiser entender. E quando eles saíram, tudo estava calmo, porque Jesus não ia falar para eles num momento de tempestade, de ventos fortes, de ondas fortes. Jesus não ia falar: vamos entrar no barco. Então era um momento de total calmaria naquele mar. E diz a Bíblia que no meio do caminho, eles foram surpreendidos por uma grande tempestade. Por que acontecia essa tempestade ali? Como eu falei, o mar era cercado por montanhas. Então descia do Monte Hermon ventos gelados. E esse vento ficava funilado ali, entre as montanhas de Golã, e esses ventos batiam nas águas e provocava essa tempestade. Não era chuva, era tempestade de vento. E eram, assim, ondas gigantescas. Eu estava lendo e diz que o último relato, assim, de uma grande tempestade nesse mar foi em 1992. E diz que as ondas chegaram a 10 metros de altura. Então, dá para vocês começarem a imaginar que tempestade que os discípulos de Jesus estavam ali enfrentando. E, naquele momento, eles ficaram desesperados. E eles, talvez, tentaram tirar a água que estava entrando no barco, tentaram remar contra as ondas. E, quando eles viram que estavam correndo grande perigo de vida, eles se lembraram que Jesus estava no barco. Então, eles foram acordar Jesus. E eles chegaram diante de Jesus e falaram: mestre, mestre, nós vamos morrer. Não era uma tempestade qualquer, era uma grande tempestade. Jesus se levantou e diz que ele deu ordem aos ventos, deu ordem às águas. E naquele mesmo momento, veio uma grande calmaria sobre aquele mar. E Jesus, então, depois de fazer, operar este milagre, Jesus vira para os seus discípulos e faz a seguinte pergunta: onde está a sua fé? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: onde está a sua fé? Esta história é relatada em pelo menos 3 evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas, João. Em Mateus diz assim: por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé? Em Marcos ele fala: por que vocês estão com tanto medo, vocês não têm fé? E é sobre isso que eu quero estar ministrando ao seu coração nessa noite. O tema de hoje é: onde está a sua fé? Como eu falei, quando os discípulos partiram nessa viagem, o mar estava calmo, estava tudo seguro, tranquilo. E no meio do caminho, eles foram surpreendidos por uma grande tempestade. A nossa vida não consiste somente em momentos bons, momentos alegres, dias ensolarados, dias tranquilos. Bom seria se fosse assim.
Se todo dia a gente acordasse e o sol estava lindo e maravilhoso, e estivesse brilhando para nós, e se falava assim, hoje meu dia vai ser maravilhoso, e tudo desse certo. A nossa vida também, muitas vezes, a nossa vida é atropelada, é atingida por aflições, por dificuldades, por adversidades, problemas que fogem do nosso controle. Onde nós ficamos sem chão, nós perdemos o nosso norte, sem saber o que fazer. Era exatamente assim que os discípulos estavam, completamente perdidos. E muitas vezes a gente se desespera. Assim como os discípulos, talvez ali no momento, tentaram dar um jeito, tentaram tomar a direção, o controle daquele barco. Muitas vezes, diante das situações que vêm sobre a nossa vida, que nos pega muitas vezes de surpresa, não estávamos esperando, nós ficamos assim como os discípulos, perdidos e sem saber o que fazer. Por exemplo, a perda de um emprego. Está tudo certo e, de repente, você recebe uma notícia, uma carta. Gente, eu estou falando daquilo que eu vivi. De um dia, está tudo certo, tudo bem, sai para trabalhar e no outro dia, você chega para almoçar com uma carta de demissão na mão. Outras vezes, uma enfermidade que vem sem esperar, uma crise financeira, um problema financeiro, questões no casamento, problemas com filhos. Podia falar muitas coisas aqui. E sabe qual é a nossa tendência humana? É focar os nossos olhos nesses problemas, nessas aflições, nessas adversidades que vêm sobre nós. E tiramos os olhos de Jesus. Estava naquele barco aquele que tem poder sobre todas as coisas. Aquele que tem poder para dar ordem ao mar, aos ventos se aquietarem. E imediatamente aquele vento se aquietar. Os discípulos já faziam tempo que estavam andando com Jesus. Eles viram paralíticos saírem andando. Eles viram uma senhora num cortejo, não sei se é cortejo que se chama, no enterro, no meio das ruas, uma viúva, carregando o seu único filho. E Jesus vai ali e ressuscita o filho da viúva da cidade de Naim. Pedro, ele teve Jesus dentro da sua casa. E quando Jesus chegou ali, diz que a sua sogra estava ardendo em febre. Não fala em enfermidade, mas ela estava ardendo em febre. Jesus tocou naquela mulher. No mesmo momento, ela se levantou dali e foi servir Jesus, os seus discípulos. Eles viram Jesus curar pessoas, libertar pessoas. Eles viram Jesus mudar a história, o rumo da vida das pessoas. Eles já tinham presenciado todos esses milagres, todo esse agir de Jesus. Mas no momento em que eles foram pegos de surpresa por uma grande tempestade, eles ficaram morrendo de medo. E o sentimento que veio no coração dele, nós vamos morrer. Nós não vamos conseguir. É o fim para nós. E eles então, olhando aquela tempestade, de repente eles se lembram. Gente, Jesus estava aqui. Jesus estava, ele entrou no barco, cadê Jesus? E Jesus estava dormindo. E eles então acordaram Jesus, se lembraram que Jesus estava no barco. Quem aqui frequentou a escola dominical há muitos anos atrás? Como é que era a música? Com Cristo no barco,
tudo vai muito bem, tudo vai muito bem, tudo vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Mas os discípulos, naquele momento de grande dificuldade, Jesus fala: onde está a fé de vocês? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui já experimentaram um grande agir de Deus na sua vida? Levanta a mão. Um livramento, um milagre, uma cura, uma resposta. Amém. Nós, nesse último mês, temos vivido isso de perto, porque até ela está aqui hoje, a dona Adélia. Todos ouviram falar, né, do tombo que ela levou, da maneira como ela caiu na rua e quebrou o ombro em 3 lugares. E esse osso aqui, ele subiu. Se você olhar a radiografia, o osso dela subiu. E a palavra do primeiro médico é: a única coisa que pode melhorar, não vai resolver, vai melhorar, é uma cirurgia. Nós levamos a dona Adélia num médico especialista só em ombro aqui em Guará. E a mesma palavra do médico falou: olha, ela tem que tirar todo esse osso, fazer uma cirurgia, tirar todo esse osso quebrado e colocar uma prótese, para ela poder, com o tempo, voltar a levantar o braço. Talvez nunca mais ela consiga colocar a mão na cabeça, mas pelo menos para ela levar a mão na boca e comer. Em 20 dias, depois deste tombo, e o Vanderlei aqui contou numa das pregações que ele esteve lá, e a dona Adélia falou: Vanderlei, ontem eu estava aqui e eu senti uma dor tão forte no meu ombro, e depois passou. E o Vanderlei falou para ela assim: é Deus colocando o osso da senhora no lugar. Isso foi numa semana. Na semana seguinte ela foi ao médico, e ela tirou um novo raio-x. E o médico, imagina a dona Adélia, imagina ela entrando lá na sala do médico, rindo, né? Rindo, e o médico falando assim, olhando aquela radiografia, e perguntando: dona Adélia, o que a senhora fez? O que aconteceu nesses 20 dias? E ela, então, falou: nada. Por quê? Falou: por quê? O osso da senhora está no lugar. E 92% em 20 dias para uma senhora de 80 anos, né, dona Adélia, que não parece. Todo mundo dá 50 para ela. Mas com 80 anos, em 20 dias, 92% do osso já estava colado e no lugar. Essa semana ela esteve no médico novamente. Para a honra e glória do Senhor, 100% já está colado. E eu liguei para ela, falei: e aí, dona Adélia, tudo bem? O que a senhora está fazendo? E ela falou: eu estou aqui lavando roupa, estou aqui esfregando roupa. E eu fui lá, e ela então levantou a mão. Com a cirurgia ela ia conseguir colocar a mão na boca. E ela mostrou assim para mim, levantou o braço e colocou a mão na boca. Porque o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus de resposta, é um Deus de provisão. É um Deus que se importa conosco, que somos filhos dele. Somos filhos de Deus. E muitas vezes nós já presenciamos um agir, um milagre de Deus, mas com o passar do tempo nós esquecemos. E quando vem novamente um vento, uma tempestade, a gente se abate, a gente se desespera, se desanima e esquece daquele que tem o controle do barco da nossa vida, aquele que tem todo o poder para agir na nossa vida e nos dar a vitória. Amém? Ontem mesmo, lá no encontro de casais, uma pessoa falou assim, a gente na mesa conversando: por que na época de Jesus, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê tantos relatos de milagres, de coisas extraordinárias que Jesus fez? E hoje,
nós quase não ouvimos falar sobre milagres. Será que Deus não pode fazer? Será que Deus não pode responder à oração de um justo? A um choro, a um clamor? Deus pode. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Amém? Então vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus. Por que nos falta fé? Por que nos falta fé? A primeira coisa que eu quero estar falando é a dificuldade em lidar com o silêncio de Deus. Dificuldade de lidar com o silêncio de Deus. Você já teve a impressão de que Deus não está ouvindo a sua oração? Gente, não é fácil você passar por situações adversas e você orar, você clamar, você jejuar, você chorar na presença de Deus. E a resposta de Deus é um total silêncio acerca da sua oração. Uma das histórias mais dramáticas que nós podemos ler na Bíblia é a história de Jó. Um homem rico, que tinha filhos maravilhosos, que tinha esposa, tinha casa, fazendas, gados. Em um só dia, ele perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu os empregados. E chegou literalmente ao fundo do poço. A sua esposa, e ainda perdeu Jó ainda perdeu a sua saúde. Foi tomado de doença, de feridas por todo o corpo. E a sua esposa, então, vira e fala assim: Jó, por que você ainda continua sendo esse homem bom, esse homem íntegro, correto? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó, então, fala assim para sua esposa: você fala como uma louca. Deus, ele dá o bem, ele dá o mal, e diz que em nenhum momento Jó blasfemou contra Deus. Até naquele momento ali de grande sofrimento, diz que Jó adorou a Deus, tanto é que ele fala: bendito seja o nome do Senhor. Mas mesmo Jó, sendo esse homem íntegro, esse homem correto, que não blasfemou contra Deus, ele era um ser humano como nós somos, iguaizinhos a nós. Dentro dele havia os questionamentos. Sabe quantas vezes Jó elevou a sua voz e perguntou para Deus: por que eu estou passando por tudo isso? No livro todo, 16 vezes, ele levanta e pergunta por quê. Não é assim que a gente faz? Senhor, por quê? Por que comigo? Por que aconteceu? Por que sobreveio sobre a minha vida? Por que fui eu que perdi? Sou uma pessoa que estou na tua casa, estou te servindo, estou andando na tua presença, procuro andar de uma forma correta. Por que eu, Senhor? Jó também teve essas questões, esses porquês na vida dele. Por mais de 30 vezes, no livro de Jó, ele se queixou sobre a situação que ele estava enfrentando. Sabe qual foi a resposta de Deus para Jó? Quem já leu o livro de Jó aqui? Geralmente, quando a gente está num sofrimento assim, a gente lê. O primeiro livro que a gente vai ler é a história de Jó. E a gente até, assim, parece que se identifica com ele, né? Você ouviu a resposta de Deus do capítulo 2 ali, até o 37, mais ou menos? Deus falou alguma coisa para Jó? Qual que foi a resposta? Total silêncio. No capítulo 38 de Jó,
Deus então vem diante de Jó. Deus manda Jó se colocar em pé, porque Deus iria falar com ele. E se você ler do 38 a 42, você vai ver que Deus não responde aos questionamentos de Jó. Ele não chegou e falou: Jó, vou te explicar por que você está passando por tudo isso, porque essa tribulação veio sobre a sua vida, porque esse problema veio sobre você, te atingiu, para você entender. Afinal, você é um homem tão bom, tão íntegro, que anda comigo. Deus não fez isso. Deus ali no capítulo 38, ele começa a dizer para Jó quem ele é. Jó, você sabe quem criou tudo? Você sabe quem criou os mares? Quem colocou portas sobre os mares? Você sabe quem criou os animais? Você sabe quem criou? E Deus foi se revelando ali a Jó, demonstrando que Ele é Deus sobre toda e qualquer situação. Que Ele é Deus, Ele é Rei sobre o universo, e nada passa desapercebido dos olhos de Deus. Muitas vezes parece que Deus está calado, e não está vendo o nosso sofrimento, a nossa tristeza. Às vezes os problemas que nos abatem não é o que vem de fora, mas são os conflitos que há no nosso coração, tristeza que toma no nosso coração, a depressão que vem, a ansiedade que vem, e você não consegue entender, e você não consegue passar por isso. E Deus então fala para ele: eu sou o Deus que criou todas as coisas, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E no final da história de Jó, diz que Deus restituiu tudo na vida dele. Jó, ele fala: Senhor, eu pensava que te conhecia. Ouvi aqui o Daniel falar, eu ouvi o Lael falar, eu ouvi o Wagner, o André falar de ti, mas nunca tinha experimentado o teu poder, nunca tinha te conhecido. E ele fala assim: os meus olhos hoje te veem. E Deus restitui tudo aquilo que Jó tinha perdido. É a dificuldade, o que nos impede, né? Por que nos falta fé? A dificuldade de lidar com esse silêncio de Deus. Eu passei por isso na minha vida, e a coisa mais triste que tem é você achar que está sozinho, que está abandonado, e que Deus não está respondendo a sua oração. Eu conheço uma mulher que o marido a abandonou, a trocou por outra mulher, ele se casou, teve filho com essa outra mulher. Mas essa mulher tinha um amor tão grande pelo seu marido, que ela não desistiu do seu casamento. Mesmo ela vendo o seu marido formar outra família, ela colocou no seu coração em orar a Deus para ter o marido de volta. Sabe quantos anos essa mulher orou pelo seu marido? Quantos anos vocês acham? 1 ano? 5? 3? Ainda mais? Essa mulher orou 20 anos. E um dia, nós estamos andando na rua, ali na avenida, e a gente olha e de repente vê essa mulher de mãos dadas com o marido, e ela fala assim: acabamos de voltar da nossa viagem de lua de mel. 20 anos, ela não desistiu. Quantas vezes deve ter vindo esse sentimento de que Deus não estava ouvindo a oração, de que Deus estava indiferente ao seu sofrer, aquilo que você está passando, que um clamor que há no seu coração, um desespero por socorro, e você então fala assim: será que Deus está me ouvindo? Salmo 41, vamos ler? Salmo 41.
diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Em outra tradução diz assim: esperei com paciência no Senhor. Nós precisamos crer que mesmo no silêncio, Deus ele está agindo ao nosso favor. Ele não é um Deus indiferente ao nosso sofrimento, mas Ele está trabalhando por nós. Espera mais um pouco. Tenha paciência, assim como Davi falou, eu esperei com paciência, com confiança. Ele se inclinou para mim, Ele me tirou de um lago ali, Ele me tirou de um lugar horrível. Deus, Ele pode fazer isso por você e por mim, porque Ele é o mesmo Deus. Mais um texto, Isaías 64, 4. Diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Parece que você está perdendo, mas Deus está agindo. O tempo de Deus não é o seu tempo. O fim das coisas é melhor do que o começo. Deus vai operar um grande livramento. Deus vai operar um milagre. Deus está ouvindo a sua oração, o seu clamor. E Ele vai te dar a vitória. O que nós precisamos? Fé. Nós precisamos crer que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Outra coisa, por que nos falta fé? Medo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você tem medo? Você tem medo de alguma coisa? Tem alguém daqui que tem medo de alguma coisa? Eu, por exemplo, tenho medo de água. Eu sei que a água está ali, uma piscina, por exemplo, eu sei que a água não vai sair do lugar, eu sei que a água não vai me engolir, mas mesmo assim eu não tenho coragem de entrar na água. Porque quando eu entro na água, o meu coração é tomado de medo. Há situações na nossa vida que o medo toma conta do nosso coração. Segundo o dicionário, medo é a perturbação resultante da ideia de um perigo real ou aparente. Realmente pode existir algo, mas às vezes é só na nossa mente que essas coisas aí estão causando medo. Medo é apreensão, é pavor. O texto que nós lemos, relatando ali, Jesus acalmando a tempestade, Jesus, em uma das traduções ali, um dos relatos, ele pergunta: por que vocês estão com tanto medo? O medo, ele nos paralisa e deixa a gente de um modo que a gente não consegue agir. Ele nos paralisa e tira toda a nossa reação. É o medo do futuro, é o medo de um resultado de exame, é uma dor que aparece e aquilo toma o seu coração de medo, de pavor. Nós estamos vivendo uma época agora no país, todo mundo diz que nós estamos em crise. Em nome de Jesus, essa crise não vai chegar na minha vida, nem na minha casa, nem na minha família. Mas o que mais se ouve falar hoje? Estamos em crise. Então as pessoas estão com medo de perder o emprego, as pessoas estão com medo de investir na sua empresa, com medo de perder. Quantos aqui têm mais de 40 anos? Não fique constrangido. Olha lá, tem gente que está fazendo assim. Ou até, acho que uns 35, tinha uma noção. Gente, vocês se lembram? Mais ou menos aí, tem gente que vai falar assim, eu não era nascido, quer ver? Eu não era nascido. Mais ou menos aí em 1992, 1993, qual era a inflação no nosso país?
Quantos aqui pegaram essa inflação absurda? Eu trabalhava na Vidralto, minhas queridas amigas aqui, irmãs, porque praticamente eu cresci ali dentro da Vidralto. Fui lá adolescente e fiquei 23 anos trabalhando com eles. E nós trabalhávamos ali com peças de carro, e a nossa lista de preço nem imprimia. Se imprimia a lista de preço e deixava o valor da peça em branco. Por quê? De manhã era um preço. Na hora do almoço, já mandava, olha, sobe. No findar da tarde, já era outro preço. Nós chegamos nesta época, um dia, a ter quase 70% de inflação, num dia só. Eu pergunto, você sobreviveu? Passou fome? Te faltou coisa? Deus nos fez passar. E novamente, Ele vai nos fazer passar e vai nos fazer chegar do outro lado, vitoriosos. Não tenha medo, não se desespere. A Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais Ele fará. Os meus olhos não estão nos ventos, os meus olhos não estão na crise, os meus olhos não estão num resultado de exame que possa vir, os meus olhos não estão numa estatística que diz hoje que os casamentos não estão dando certo, que as pessoas casam e se separam. Os meus olhos estão no Senhor, pois dele vem o meu socorro. Todos os dias eu espero no Senhor. Descanso nele, eu confio nele, porque tudo mais ele fará. Você sabe que Deus sabe quantos cabelos há sobre a sua cabeça? E ele fala assim, por que vocês estão tão preocupados? Por que vocês estão tão desesperados? Olha para os pássaros, olha para as flores. Vocês são muito melhor, são muito maior do que isso. E o cuidado de Deus está sobre a sua vida. Jesus, Ele pergunta por que vocês estão com tanto medo. Dizem os estudiosos que na Bíblia há 366 vezes a expressão não temas. Não temas. O medo te limita. O medo faz com que você não saia do lugar. O medo faz com que você desista dos seus sonhos. Mas está aqui, quem é maior que a tempestade, maior que o vento, maior que a crise, maior que a enfermidade, maior que a situação adversa que vem sobre a nossa vida, é Jesus Cristo. Amém? Isaías 43, 1 e 2. Diz assim, mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome e você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não os deixarão em brasa, porque Ele é maior do que tudo. E Ele tem o poder, tem a autoridade, para dar um basta em tudo isso na sua vida. Basta você crer. Por que nos falta fé? Por não conhecer a palavra de Deus. Mateus 22, 29, diz assim, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quantos aqui já compraram alguma coisa, algum eletrodoméstico, algum eletrônico, compraram um carro, e nesse bem que você adquiriu, ali vem um manual de instruções, não vem?
todo produto novo tem um manual de instruções. E é engraçado porque quando você troca de carro, por exemplo, e você está com aquele carro antiguinho seu, e você pega um carro mais moderno, e você olha para aquele painel, tem 500 botões naquele painel. E você fica assim, ó, aperta esse, você quer ligar o limpador, por exemplo. Aí você vê que não é, daí você aperta o outro. Aí você quer ligar o ar, você fica testando os botões para ver o que acontece. Na maioria das vezes, quando nós adquirimos um bem, nós não temos 100% do aproveitamento deste bem. Sabe por quê? Porque nós não temos a paciência de parar, de ler, de entender para que serve isso, para que serve aquilo. E às vezes você tem um negócio extraordinário na sua mão, mas você só usa aquilo para fazer isso. A única utilidade que você achou para o produto, ele só faz isso. Por quê? Porque a gente não procurou saber, não é verdade? A gente não estudou ali. E, olha, não, ainda mais agora, depois dos 40, que eu não enxergo mais nada. Agora que eu não leio, já não lia, agora que eu não leio mais nada mesmo. Mas muitas vezes acontece isso na nossa vida. A gente enfrenta situações na nossa vida e a impressão que nós temos é que nós estamos perdendo, porque nós não conhecemos a vontade de Deus, não conhecemos as promessas de Deus para a nossa vida. Gente, essa palavra aqui, que hoje nós temos tanta facilidade, que você pega um celular, eu fico horrorizada lá em cima na salinha, que eu falo para a criançada assim, crianças, pega a sua Bíblia, vamos ler o texto tal. E de repente eu vejo as crianças abrindo a bolsinha e tirando o celular e fala assim, calma tia, está abrindo o aplicativo. Fala assim para mim. E elas estão todas ali, conectadas, lendo a Bíblia ali no... Tem uns que tem tablet, né? Outros no celular, lendo a sua Bíblia. Nós temos tanta facilidade hoje, tanto acesso a essa palavra. E às vezes nós estamos passando por situações tão complicadas. E a resposta está aqui, ó. A resposta está aqui nesse manual que Deus deixou escrito, inspirou homens. Não foi escrito por homens, foi inspirados. Deus inspirou esses homens. E Ele deixou aqui muitas promessas. Deus mostra aqui a sua vontade. Deus mostra, se você quer que na sua casa vá tudo bem, está aqui escrito. Como que é o marido, como é a esposa, como que tem que se comportar os filhos, nas suas finanças, nos seus negócios. Tudo está escrito nesta palavra. E o que Jesus falou? Vocês erram por não conhecer as minhas escrituras. Gente, quando você tem uma palavra de Deus no seu coração, ainda que a tempestade venha, você se lembra daquela palavra, e por causa daquela palavra você se mantém em pé. Davi, ele fala, num dos salmos mais conhecidos, que muita gente conhece de cor, sabe de cor, o Salmo 23, ele fala assim, quando eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Quando ele fala de vara, ele está falando de força, de poder. A tua força, o teu poder está comigo. Quando ele fala de cajado, é algo assim maravilhoso. Porque a gente para um pouquinho para estudar a palavra de Deus, entender um pouquinho o que o texto diz. Todos sabem aqui que a ovelha é um animal muito calmo, muito tranquilo, que não tem reações. E diz que quando uma ovelha caía de pernas para o ar, ela ficava ali
E se não viesse o pastor para ajudá-la com o cajado, porque o cajado tinha uma ponta, né, tipo assim, uma argola, e o pastor ia lá, pegava a ovelha, que estava caída, assim, com as pernas, né, para cima, e colocava essa ovelha em pé novamente. E ele fala assim, olha, a tua vara, o teu cajado me consola. Nós não estamos sozinhos. A palavra de Deus diz, se Deus é por mim, quem será contra mim? A palavra de Deus diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. A palavra de Deus diz que as promessas de Deus virão sobre nós e nos alcançarão. Nós seremos benditos, aonde nós colocarmos a nossa mão vai prosperar. Deus vai nos colocar por cabeça e não cauda. Deus vai nos colocar por cima e não por baixo. Deus vai abençoar a nossa casa será bendita, a nossa casa será bem-aventurada, os nossos filhos serão como plantas bem desenvolvidas na casa do Senhor, que a seu tempo dará fruto. Isso é palavra de Deus, isso é palavra de Deus, e a palavra de Deus tem um poder, porque é o próprio Jesus, dentro de você. Se apegue à palavra de Deus. O conselho de Deus para Josué, no momento que ele estava assumindo um grande povo para levar para a terra prometida, ele falou assim, olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita dia e noite, tendo cuidado de fazer tudo quanto está escrito, então tu vai prosperar os teus caminhos. A palavra de Deus é o poder de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nos falta fé, porque assim como nós deixamos de nos alimentar e ficamos fracos, quando nós deixamos de nos alimentar com a palavra de Deus, a nossa fé se enfraquece, e nós desanimamos, e nós nos sentimos derrotados, vencidos. Guarda essa palavra no teu coração. Busque uma promessa nessa situação que você está passando hoje. Busque uma promessa de Deus para a sua vida nessa palavra. E ande falando nessa palavra. Gente, às vezes, como eu falei, o medo vem de dentro, a circunstância, a tempestade vem de dentro. Às vezes, a gente não tem coragem de ir ao médico por medo. E se eu for? E se eu fizer um exame? E se for constatada uma doença? E se eu morrer? Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua vida. Amém? Romanos 10, 17, não precisa abrir, diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está no momento de angústia, de incerteza, está no meio de uma tempestade, parece que essa tempestade vai te destruir, te derrubar. Se encha da palavra de Deus. Isso vai gerar fé no seu coração. E isso vai dar força para você caminhar. E vai dar força para você vencer. Amém? Números 23, 19. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Em nenhum momento, porque a Bíblia também fala que tantas quantas são as promessas de Deus, nelas estão sim, e também estão amém para a glória de Deus. Deus vai te dar vitória. Não desista, não desanime, não se entregue, porque Deus vai operar um grande livramento. Deus está trabalhando a seu favor e Ele vai te dar a vitória. Para nós terminarmos, no final do texto lá de Lucas que nós lemos, quando Jesus pergunta para os discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Onde está a fé de vocês? E os discípulos se olham ali
E eles então fazem a seguinte pergunta: quem é esse em que devemos colocar a nossa fé? Quem é esse que até os ventos se submetem? Até os mares se acalmam? Quem é este? Quem é este que nós devemos colocar toda a nossa fé? João 1:3 diz assim: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que existe seria feito. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é a segunda pessoa de Deus, Deus Filho, que no momento da criação de todas as coisas, Ele estava ali, junto com Deus, e participou de toda a criação, inclusive a sua. Desde o ventre da sua mãe, Deus te conhece. Todos os teus dias estão escritos no livro de Deus, e os planos de Deus a seu respeito não podem se frustrar. O que nós precisamos é crer, é confiar em Deus, no Deus que é o Criador de todas as coisas, no Deus que tem poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. Mateus 28:18 diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus, em uma das vezes que ele estava caminhando ali, pelas ruas, as multidões o seguiam, as multidões o apertavam, e chegou um homem diante dele, um centurião, e ele pediu, falou: Jesus, eu tenho um servo, um empregado na minha casa, e ele está muito doente, à beira da morte. E eu sei que o Senhor pode curá-lo. De prontidão, Jesus falou: então vamos, vou até a sua casa com você. E esse centurião, ele dá a seguinte resposta. Falou: Jesus, eu sou homem que exerço autoridade. Eu sou homem também que estou debaixo de autoridade. Eu entendo muito bem essa questão de autoridade, porque quando eu mando um dos meus homens fazer alguma coisa, eles vão lá e fazem. Se eu mando outro fazer isso, ele vai lá e faz, por causa da autoridade que está sobre a minha vida. O Senhor não precisa ir comigo até em casa, porque eu sei a autoridade que está sobre o Senhor, e basta uma palavra tua, eu creio que o meu servo ficará curado. Ele tem todo o poder, toda a autoridade. É muito gostoso quando você lê a palavra de Deus e você vê que homens ali que não negaram a fé em Deus e por causa da sua fé foram lançados numa fornalha ardente de fogo, e de repente, quando aqueles homens olham, lançaram 3 e haviam 4 pessoas andando no meio daquele fogo. Sabe quem que era essa 4ª pessoa? Jesus Cristo, que nunca nos abandona. Um Deus que cuida de nós. É o Deus que operou tão grandes milagres, tão grandes maravilhas. O Deus que ressuscitou os mortos, que restaurou vidas, que restaurou famílias, que deu uma esperança àqueles que não tinham esperança alguma mais, que deu um futuro, escreveu uma nova história sobre pessoas que já tinham dado por perdido, por a sua história ter acabado, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos se apegar a essa palavra, nós precisamos crer. Eu estava assistindo essa semana com o Vanderlei. Eu não gosto muito de filme de luta, e nem muito filme futurista, não é?
Não gosto. Mas eu gostei daquele filme Os Vingadores, não sei porquê. É o único filme desse estilo que se passa na televisão, eu assisto. E uma das cenas, o Hulk, ele pega aquele, como é que é o nome, Renan? O irmão do Thor lá? Hã? Não ouvi. É esse nome que vocês falaram aí, que eu nem sei. É Loki, né? É isso? E ele fala assim, quem você pensa que é? Eu sou um Deus. Ele não fala isso? E o Hulk pega ele assim, e faz assim. Lembra dessa cena? Bate, assim, bate de um lado do outro. E ele fica largado sem voz no chão, e ele fala assim, que Deus é esse tão fraco? Nosso Deus não é assim. Nosso Deus é o único eterno Deus, que muda a história. Um Deus que abre mar vermelho, um Deus que faz infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Um Deus que trabalha por nós. Nesses tantos anos de evangelho que eu vivo, sabe quantas vezes parecia que eu estava perdendo? E Deus me mostrou que Ele estava comigo. Sabe quantas vezes nós tivemos vontade de desistir, de parar, de se entregar? E Deus falou, eu não sou um Deus morto, eu sou um Deus vivo. Eu sou um Deus vivo, um Deus que ouve, um Deus que responde, um Deus que faz. Eu sou um Deus de milagre. Para mim não há impossíveis. Existe algo impossível para Deus? Ele faz como uma mulher estéril, seja mãe de filhos. Ele restaura a vista aos cegos, faz o cego ver, faz o mudo falar, porque Ele tem todo o poder. Não tenha sobre ti. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade. Aquilo que está afligindo o seu coração, aquilo que está cansando a sua vida, aquilo que quer fazer com que você desista dos seus sonhos, lança sobre Ele, porque é dele todo o trabalho. O único trabalho teu é descansar naquele que tudo pode, naquele que tudo vê, naquilo que tudo faz. Baixa a sua cabeça, fecha os teus olhos. Quando eu me coloco a buscar a Deus por uma palavra, vocês não têm noção do sofrimento que há no meu coração por trazer uma palavra que venha em encontro à sua necessidade. Uma palavra que vem como resposta, uma palavra que vem como refrigério, uma palavra que vem te levantar, vem te colocar em pé, vem fazer você olhar além das circunstâncias, vem fazer você olhar além das tempestades. E eu oro, eu choro, por horas eu fico ali buscando, lendo a palavra de Deus, para que Ele possa falar conosco. Se Deus permitiu estar trazendo essa palavra nesta noite, é porque Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele sabe as suas aflições. Ele conhece os medos que tomam conta do seu coração, as incertezas do futuro, as tristezas que tomam conta do seu coração, na sua casa, a força que muitas vezes está faltando para você continuar. Às vezes você está a ponto de jogar a toalha e falar, eu desisto. A boa notícia é que Deus jamais vai desistir de você. Deus te ama. Deus é um pai que cuida do seu filho de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa, com tanto cuidado, com tanto amor.
Ele olha para a sua vida, Ele vê cada necessidade sua, cada dúvida que está no seu coração. E a palavra dele é: espera em mim, descansa em mim, confia em mim, entrega tudo para mim, porque eu sou maior que tudo isso que você está passando. Eu te tomo pelas mãos, eu te faço atravessar os rios, eu te faço atravessar pelas tempestades, e você vai chegar do outro lado, e você vai chegar e vai glorificar o meu nome, porque fui eu é que fiz, não foi homem algum, sou eu que estou agindo neste momento na sua vida. Aquela oração que você tem feito lá no seu quarto, por anos, aquele choro que somente o Pai está vendo, somente o Pai está ouvindo. Você não tem uma pessoa para compartilhar, para dividir a sua carga, para dividir o desespero que muitas vezes toma conta da sua vida. Você não tem com quem falar, mas está neste lugar aquele que está com os ouvidos abertos, está com os ouvidos abertos, e ele fala: clama a mim e eu vou te responder. Eu vou te responder coisas grandes e tremendas que você não sabe, você nem imagina. Eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu posso fazer isso por você. Se coloca de pé. Se Deus falou com você nesta noite, aí de olhos fechados, você vai fazer assim, levantar a sua mão e vai falar: Jesus, sou eu que estou precisando. Eu estou no meio de uma tempestade. As águas estão me afogando. Eu estou a ponto de morrer. Socorre-me, Jesus. Salva-me, Jesus. Pois em mim não há força, não há condição nenhuma mais. Levanta as suas mãos. Conta para Ele. Conta para Ele tudo aquilo que está se passando no seu coração, na sua vida. Ele é o Pai amoroso. Ele é o Pai amoroso. Ele está aqui, Ele vai te responder. Ele não está em silêncio. Ele está trabalhando. Ele está movendo os céus. Ele está movendo a terra. Ele está abrindo caminho onde não há caminho. Ele está abrindo porta onde não há porta. Ele está resgatando vidas. Ele está operando, restaurando nesta noite. Está restaurando a sua vida. Deus está colocando um sonho novo, uma vontade nova de viver. Não desista. Não desista. Coloca a tua fé em Deus. Entrega tudo a Ele. Crer no teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre será. Mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti. Descanso em ti, tuas promessas se cumprirão. Eu confio em ti. Eu me alegro em ti. Os teus planos Jamais se frustrará. Tu és fiel. Tu és fiel. Levanta a sua mão bem alto para Ele. Tu és fiel, Senhor. Está aqui aquele que pode todas as Tu coisas. és fiel. Está aqui aquele que tem todo o poder. Está o Deus de milagres. Aquele mesmo Jesus, há 2000 anos atrás, que andava por aquelas cidades,
curando, libertando, restaurando, transformando. Ele está aqui nesta noite. Entregue-se a Ele. Entregue-se a Ele. Levanta a sua voz, fala: Senhor, me ajuda. Não há força mais em mim. Eu estou cansado de esperar. Está difícil demais, o fardo está pesado demais sobre a minha vida. Mas nesta noite, eu entrego tudo nas tuas mãos, crendo que o Senhor está operando, que o Senhor está agindo a meu favor. Pai, em nome de Jesus. Senhor, os teus filhos vieram aqui nesta noite, Senhor, para te buscar, para ouvir a tua voz. Senhor, eu oro por estes. O Senhor conhece cada coração. Como essas vidas entraram aqui nesta noite. Muitos aqui, o desespero tem tomado conta do seu coração, o cansaço, o medo, a aflição, a derrota já está instalado no coração. Senhor, mas nesta noite diante de Ti, nós queremos tirar os olhos de tudo isso, Senhor. Nós queremos tirar os nossos olhos de toda adversidade. Queremos tirar os nossos olhos de todo problema que tem nos assolado, de toda a dor que tem tomado conta da nossa vida, de toda a tristeza. E queremos declarar que os nossos olhos estão postos em Ti. Senhor, nesta noite nós queremos dizer: nós não vamos desistir, nós não vamos parar de lutar, ó Deus, pois o Senhor é por nós, o Senhor vai à nossa frente, o Senhor é a nossa retaguarda. Não estamos sós, pois o Senhor é o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, meu Pai. Eu te peço, ó Deus, que nesta noite o Senhor aquieta o coração, aquieta, dá paz, Senhor, dá paz, Senhor, a estes corações, que eles possam sair daqui com uma certeza de vitória, de que o Senhor está agindo e ninguém vai impedir o Teu agir, ó Pai. Pois o Senhor é soberano, a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, Senhor. Nós não somos derrotados, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É esta palavra, Senhor, que está sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, que o Senhor nos dá a vitória, Pai. Por isso nós podemos descansar em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Vamos cantar, confiar, vamos cantar isso juntos? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus.
problemas e problemas. E tem gente aqui, que está aqui hoje, que está passando por situações insuportáveis. Eu não estou dizendo que o seu problema não é problema, mas tem gente aqui que está passando por problemas muito maiores que eu e o seu. Tem gente aqui enfrentando luta terrível. E eu vou pedir, porque eu sei que você tem essa consciência. Nós vamos fazer uma oração por você, agora mesmo. Olha, a gente está aqui nessa comunidade e às vezes não sabe que tem gente chorando sozinho, desesperado. E eu vou pedir para essas pessoas, você sabe que é de você que eu estou falando, e para você está pesado demais, está entrando muita água no teu barco, e você tem clamado, você tem pedido. Então, um tempo de silêncio, mas nós vamos orar por você, a igreja vai orar por você. Levanta a mão, não é uma pessoa só, passando por situações complicadas demais. Pode levantar a mão. Você levantou a mão como se Deus estivesse esperando você levantar a mão para dizer para Ele: sou eu que estou passando por isso. Eu vou pedir para você ainda que com a mão cansada, você fique com a sua mão levantada aí. E a igreja vai orar. Vamos orar, igreja? Comece a orar. Você não precisa saber quem é. Você não precisa, quem opera é Deus, quem sabe todas as coisas é Deus, mas essas pessoas vão sair daqui sabendo que o mar se aquietou. Essas pessoas vão sair daqui seguras que ele está no barco, ele não está dormindo mais, ele está acordado no barco. Eu peço a você, comece a orar, comece a orar. Oh, não há problema você chorar, nenhum problema com isso. Mas é importante que você que está com a mão levantada saiba que Ele está segurando a sua mão agora mesmo. E Ele segura a sua mão. E Ele segura a sua mão. E Ele não larga da tua mão. E Ele vai caminhar com você. E vai mandar as tempestades se acalmarem na tua vida. Vai mandar se acalmar. Talvez você tenha perguntado como vai acontecer isso. Essa palavra foi trazer para você que muito mais cedo do que você pensa, Deus já está agindo. No turno da noite, Deus já está agindo. Separou o dia de hoje para ministrar no teu coração que Ele sabe o que você está passando, que Ele tem visto. Vai te sustentar, vai te guardar, vai te dar força. E Ele é contigo, Ele é teu pastor, Ele é teu pastor, Ele é o teu pastor. Ele vai segurar pela tua mão. Espera mais um pouco ainda, espera ainda mais um pouco, espera. Louvado seja o teu nome. Vamos aplaudir ao Senhor. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Aleluia. Amém.